voltamos aqui, né, dando continuidade, jogando duro demais, né? Aqui da nossa aula, né, Direito Penal, parte geral, e eu vou chamar sua atenção, porque o edital ele só trata de lei penal. Percebeu isso? Aplicação da lei penal? Então, e aqui nós estamos, né, abordando diversos aspectos que o SESP pode cobrar na sua prova. Por isso que estamos aqui jogando duro. Vamos para a próxima questão? Próxima questão na sua tela. Questão de número 4. Na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo, um traficante disparou um tiro contra um agente policial federal que estava em missão em unidade de fronteiriça, né? De fronteira. Após trocas de tiro, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram-no à autoridade policial local e levaram o colega ferido ao hospital da região. Nesta situação hipotética, para definir o lugar do crime praticado pelo traficante, o Código Penal brasileiro adota o princípio da ambiguidade. Professor, na teoria da ambiguidade, mas o SESP também chama de princípio, enfim, questão correta, beleza? O SESP mandou de princípio, né? Então eu vou chamar a sua atenção, porque quando se trata de lugar do crime, o Código Penal adota a teoria da ambiguidade. E é importante que considere-se praticado o crime no local em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Veja, essa teoria da ambiguidade é aplicada aos crimes à distância. Não entendi, professor. Atos executórios no Brasil, consumação na Argentina. Ou atos executórios na Argentina, consumação no Brasil. Comigo aqui. A teoria da ambiguidade, ela homenageia, né? Ela respeita a soberania de cada país. Olha, os atos executórios foram praticados na Argentina, sim, mas a vítima morreu aonde? No Brasil. Consumação foi aqui, sim. Local do crime aqui. Beleza? Atos executórios foram praticados no Brasil, mas a vítima morreu lá na Argentina. Beleza? Mas os atos executórios foram praticados aonde? No Brasil. Local do crime no Brasil. Então, tanto o lugar do crime, né, no Brasil, tanto será considerado lugar do crime aonde foram praticados os atos executórios, não é isso? Território brasileiro, como também se a consumação ocorreu aqui no Brasil. Tranquilo? Em relação aos crimes à distância. Porque quando eu trato de crimes plurilocais, aí é critério de competência, né? Definição de competência, lá em processo penal. Aí você tem a teoria do resultado, beleza? Processo penal, competência, que nem vai cair na sua prova. Tranquilo? Bacana? Tranquilo. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque a teoria da ambiguidade, ela não se aplica aos crimes conexos, pois não constitui unidade jurídica. Não entendi, professor. Furto e receptação. Aqui comigo. Se o agente furtou um determinado veículo na Argentina, né, furtou um veículo na Argentina, e o MEV recebeu o veículo aqui no Brasil, tá certo? O TIS será processado e julgado na Argentina, e o MEV será processado e julgado aqui no Brasil. Beleza? Há uma conexão entre os crimes, mas não constitui aqui uma unidade jurídica. Tranquilo? Bacana? Então, receptação no Brasil e o furto será processado e julgado na Argentina. Tranquilo? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, a gente avança, né? A gente avança. Antes mesmo de ir para a questão número 5, eu volto aqui para te dar o bizu. Olha, você não pode errar essa questão na prova, né? Lugar do crime e tempo do crime. Coloca aqui, eu sempre passo esse macete, né? Luta, lugar do crime, ambiguidade. Tempo do crime, atividade. Tranquilo? Vamos lá então para a questão de número 5, né? Em relação à aplicação da lei penal, pode-se afirmar que a lei temporária continua aplicável ao fato. Continua aplicada a fato, né? Praticado em sua vigência, ainda que decorrido seu período de duração. Questão corretíssima, né? Questão corretíssima. Deixa eu ver se eu coloquei o gabarito aqui. Coloquei. Vem pra cá. Isso. Joga duro. Joga duro porque eu tenho o artigo 3º, né? Do Código Penal. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Isso é muito interessante, porque, veja, essas leis, ainda que revogadas, elas são aplicadas aos fatos que foram praticados durante a vigência dessas leis. É por isso
né, que a doutrina aponta que a lei temporária e a lei excepcional ela tem um efeito, eu sempre falo isso, é o efeito carrapato da lei penal. Efeito carrapato, gruda-se ao fato como um carrapato. Efeito carrapato da lei penal. A lei penal benéfica ela também tem um efeito carrapato se ela é anterior. Ou seja, o agente praticou um delito na vigência de uma lei penal, saiu uma lei penal mais grave, eu vou aplicar a lei penal benéfica, ou seja, ela vai se agarrar ao fato. Né? Tenho aí também um fenômeno do efeito carrapato da lei penal benéfica. Tranquilo? O SESP não vai te perguntar isso, mas só para você, né, ter ligado aí no seu conhecimento. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, porque quando eu falo de lei excepcional, lei temporária, professor, eu gosto da sua aula, que você joga duro, não deixa a gente dormir. E eu estou assistindo a sua aula agora à noite, então veja, eu estou ligada, eu sei disso. Leis temporárias e excepcionais, né, também se submetem ao princípio da reserva legal, né, ou da legalidade e da anterioridade também da lei penal. Beleza? Não é porque é uma lei temporária ou excepcional que não vai submeter esses princípios. Importante, nas disposições penais lá da Lei Geral da Copa, foi estabelecido, né, que os tipos penais previstos naquela legislação tivessem vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. A Lei Geral da Copa é um exemplo de legislação temporária, uma lei temporária. Leis temporárias e excepcionais, ainda que benéfica, se liga, não retroagem. Então veja, comigo aqui eu tenho duas correntes. Eu tenho uma primeira corrente entendendo que a lei excepcional e a lei temporária, sendo benéficas, elas devem retroagir. Devem retroagir por quê? Porque o que menciona lá, né, o artigo 2º, não é isso? A lei que de qualquer modo favoreceu a gente deve retroagir. A lei de qualquer modo, ainda que seja excepcional e temporária. Primeira corrente, corrente de defensoria. É a corrente da sua prova? Não. A corrente da sua prova entende que, ainda que essas leis sejam benéficas, elas não podem retroagir. É a corrente da sua prova. Tá? Lei temporária e excepcional, ainda que benéfica, não podem retroagir. Essas leis, elas têm o efeito o quê? Elas têm um efeito da ultratividade. Da ultratividade. Né? Veja, elas são aplicadas, ainda que revogadas, serão aplicadas posteriormente, ultratividades. Falando em ultratividade, eu volto para falar de lei penal benéfica. A lei penal benéfica, ela tem a extratividade. Extratividade. O que é a extratividade? A possibilidade de retroagir ou dessa lei ser aplicada ainda que revogada, ou seja, a ultratividade. Então, extratividade, eu tenho a retroatividade da lei e a ultratividade. Isso aí, né, decorre lá da extratividade da lei penal benéfica. Volta comigo na tela. Volta comigo na tela. E eu já tinha falado isso, que as leis temporárias e excepcionais, elas são autorrevogáveis, né? Por isso são chamadas de intermitentes. São ultrativas, aplicadas ainda que revogadas, e aí tem o denominado efeito carrapato da lei penal. Deixa eu chamar a sua atenção. Deixa eu chamar essa atenção que eu coloquei aqui, né? Exceção, caso a lei posterior regula o fato e mencionar expressamente. Aqui comigo. Essa exceção é até apontada lá na doutrina, né? Cito, por exemplo, o livro do professor Rogério Sanches, que aponta essa exceção muito interessante. A lei excepcional e a lei temporária elas são aplicadas, ainda que revogadas, não é isso? Sim. Mas vamos supor que saia uma lei posterior a uma lei temporária. E essa lei posterior traz lá em seu bojo mencionando o seguinte: os fatos ocorridos durante a lei temporária serão regulados por essa lei. Aí eu não aplico a lei temporária e nem a lei excepcional. Se eu tenho uma lei posterior falando que os fatos que ocorreram na vigência da lei temporária ou na vigência da lei excepcional serão regulados por essa lei, e aí eu deixo de aplicar essas leis. Beleza? Então, seria uma exceção, né, à ultratividade da lei excepcional e da lei temporária. Importante isso comigo na tela. Comigo na tela porque ainda, né, falando em relação à lei temporária e à lei excepcional, não se aplica analogia nem em Malan nem em Bonaparte, no que se refere às leis excepcionais e às leis temporárias, beleza? Então, se cair lei temporária, é isso aqui. Não tem o que o examinador correr, não, né? Lei temporária e a lei excepcional. Não tem para onde correr, a gente vai matar a questão. Tranquilo? Vamos então. As questões são muito tranquilas do SESP acerca de lei penal, mas a gente está jogando duro aqui, eu não sei, né, como pode vir a prova, é um concurso muito concorrido. Eu vou para a questão de número 6, né? O professor tinha estudado lei penal, mas não foi dessa forma, não. Aqui o jogo é duro. Manuel praticou conduta tipificada como crime. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado.
mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu a abolitio criminis, com edição da nova lei, questão correta, né? Questão correta. Não ocorreu a abolitio criminis com edição da nova lei. Professor, mas não ocorreu uma revogação? Calma. Eu vou chamar a sua atenção pelo seguinte. Quando eu falei lá da retroatividade da lei penal benéfica, artigo 2º, parágrafo 1º, né? Você viu isso, né? Beleza. Porque o artigo 2º caput, ele menciona o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Aqui eu tenho a chamada abolitio criminis. A abolitio criminis, ela enseja a extinção do caráter criminoso da conduta. E a abolitio criminis se contrapõe à neocriminalização. O que é a neocriminalização? Comigo aqui. Ora, a abolitio criminis retira o caráter criminoso da conduta, a extinção do caráter criminoso da conduta. Neocriminalização é a criminalização de uma conduta que anteriormente era considerada atípica. Neo, novo. Criminalização, crime novo. Neocriminalização, que pode aparecer na sua prova assim: novatio legis incriminadora. Ou seja, uma lei nova criminalizando uma conduta que anteriormente era considerada atípica. Comigo na tela. Comigo na tela, porque para que ocorra a abolitio criminis, eu tenho que ter a revogação formal e material da conduta, que pode aparecer na sua prova assim, substancial. Beleza? Então, quando eu trato de revogação apenas formal, eu não tenho a incidência da abolitio. E o que fundamenta isso é o princípio da continuidade normativo típica. Veja o que ocorreu lá no 214, com o atentado violento ao pudor. A conduta, né, passou lá para o bojo do 213. Estupro. Então veja, aqui não ocorreu o quê? A abolitio criminis. Por quê? Porque apenas ocorreu a revogação formal da conduta, e não a revogação formal e material da conduta, e não a revogação formal e substancial da conduta, apenas a revogação formal. Então aqui não ocorreu a abolitio. Beleza? Agora, no outro giro, quando eu trato de adultério, artigo 240, operou-se a abolitio criminis, porque lá no 240 ocorreu a revogação formal e material da conduta. Professor, não entendi. Aqui comigo. Lá no adultério, a conduta, o 240, foi revogado, mas essa conduta, ela não passou para um outro tipo penal. Beleza? Aí ocorreu a revogação formal e material da conduta, que pode aparecer na sua prova. Revogação formal, substancial, material e substancial é a mesma coisa. Beleza. Quando eu trato lá do atentado violento ao pudor, aquela conduta de praticar ato libidinoso diverso da condição carnal, essa conduta, ela migrou lá para o 213. A conduta continuou sendo típica, porém em um outro tipo penal. Então não ocorreu a abolitio. Eu tenho aí a incidência do princípio da continuidade normativo típica. Deu para entender isso? Comigo na tela. Comigo na tela, porque eu ainda quero abordar a abolitio criminis em sede de norma penal em branco. Então comigo aqui, a gente já falou acerca da norma penal em branco, então eu tenho uma norma penal em branco heterogênea, exemplo, lei de drogas, não é isso? E aí o que ocorre? Eu tenho lá a relação dos entorpecentes na portaria da Anvisa. Se o Poder Executivo entender por tirar a cocaína da relação da portaria da Anvisa, a cocaína, né, que está figurando como entorpecente, retirar a cocaína, eu tenho uma abolitio criminis em sede de norma penal em branco. Por quê, professor? Porque o Tício, que estava respondendo por tráfico de cocaína, será posto em liberdade. Ah, professor, então quer dizer que essa abolitio que recai em norma penal em branco é uma abolitio que não vai atingir o tráfico de forma ampla não, né? Não. Vai atingir apenas o tráfico de uma determinada droga, ou seja, aquela droga que saiu lá da relação da portaria da Anvisa. Beleza? Então eu tenho uma abolitio em sede de norma penal em branco. Mas eu posso ter também uma abolitio em sede de causa de aumento de pena, em sede de qualificadora. Me dá um exemplo. O Tício matou o Mévio mediante asfixia. No modus operandi,
ele utilizou-se ali da asfixia para matar o MEV. Está respondendo por homicídio qualificado. Saiu uma lei nova alterando o Código Penal, dizendo o seguinte: olha, asfixia agora não qualifica mais o homicídio. Então o Tício, que estava respondendo por homicídio qualificado, né, mediante asfixia, irá responder por homicídio simples. Beleza? Ah, tá. Então essa abolício, ela pode ocorrer em sede de tipo penal? Sim. Que aí o agente é posto em liberdade, professor? Sim. Ela pode ocorrer em sede de causa de aumento? Em sede qualificadora? Sim. Que aí o agente vai continuar respondendo, mas agora na forma simples? Exato. E ela também pode ocorrer em sede ou melhor, ela pode ocorrer em sede de qualificadora, né? Em sede de tipo penal, beleza? O agente é posto em liberdade. Em sede de qualificadora, o agente vai responder pelo crime, mas na forma simples. E em sede de causas de aumento de pena também. Pode ocorrer abolício, como ocorreu lá no roubo, comigo aqui na tela. Comigo na tela porque, veja, lá no artigo 157, parágrafo 2º-A, né, eu tenho a abolício, um exemplo, né, de uma ocorrência de abolício em sede de causa de aumento. Porque a redação lá do 157, parágrafo 2º anterior, mencionava que o roubo seria majorado, também chamado de circunstanciado, se praticado mediante emprego de arma. Arma, eu tenho arma branca e arma de fogo. Então veja, o Tício, que tinha se utilizado de uma faca para levar o veículo do MEV, está respondendo por roubo majorado. Aí saiu uma lei nova dizendo o seguinte, e foi o que ocorreu, não é isso? A legislação agora alterou, dizendo que a pena será aumentada se o agente empregar arma de fogo. Então o Tício, que estava utilizando uma arma branca, ele vai continuar respondendo por roubo? Sim, mas roubo simples. Então aqui, inclusive o STJ deu uma decisão nesse sentido, ocorreu uma abolício criminis em sede de causa de aumento, quando se tratar de arma branca. Beleza? Importante ainda tratando da abolício criminis. A abolício criminis opera a extinção da punibilidade. Artigo 107, inciso 3, né? A cessação dos efeitos penais da condenação. Logo, se o agente cometeu outro crime, não será considerado um reincidente. E também os efeitos extrapenais, os civis, né? Os civis, permanecem. Então veja, eu vou chamar sua atenção porque a obrigação do reparar o dano continua aqui comigo. Então o Tício subtraiu o veículo do Mévio, e na fuga ele destruiu o veículo do Mévio. Saiu uma lei nova retirando a roupagem criminosa da conduta de subtrair coisa alheia para si ou para outrem, né, e considerando que furto não é mais crime, tudo bem. Ele não vai responder pelo delito de furto porque ocorreu abolício criminis, mas ainda ele tem a obrigação de reparar o dano, ou seja, de pagar o veículo que ele danificou. Tranquilo? Bacana? Ele tem a obrigação, né, responsabilidade civil aí, de reparar esse dano, né? São os efeitos extrapenais. Beleza? Beleza, então vamos seguindo aqui, então. Eu volto, né, dei o gabarito aqui, eu vou para a questão de número 7, né? Isso aí, vamos lá. O princípio da insignificância no direito penal dispõe que nenhuma vida humana será considerada insignificante, sendo que todas deverão ser protegidas. A questão é errada, né? Pelo amor de Deus, eu vou jogar duro com você. Quando eu trato de princípio da insignificância, esse princípio, fica ligado. O princípio é aplicado, mas fica ligado. Não tem previsão no Código Penal. O princípio da insignificância não foi positivado no Código Penal. Porém, incorporado ao direito penal brasileiro, né, quando eu falo direito penal brasileiro, ou seja, na visão lá dos doutrinadores, dos juízes, né, lá do judiciário, é isso? Desembargadores, veja. Então, foi incorporado ao direito penal brasileiro na década de 70, pelos estudos do jurista Klaus Roxin. Não é Roxin não, tá? Quebra meu galho. Roxin, isso, Roxin, Klaus Roxin, tá? Roxin. Não é Klaus Roxin, não, beleza? Tranquilo. Importante, né? O grande jurista alemão, Klaus Roxin, veja, pai aí do princípio da insignificância. Ele tem uma grande atuação no direito penal alemão, né? Tem aí meu respeito. Então, ainda tratando o princípio da insignificância, ele vê a da atuação do Estado quando a conduta não é capaz de lesar ou, no mínimo, colocar em perigo o bem jurídico tutelado pela norma penal. Eu vou chamar a sua atenção porque aqui comigo
Quando você raciocina com o princípio da insignificância, na sua cabeça, né, princípio da insignificância, furto, princípio da insignificância, receptação, princípio da insignificância, estelionato. Não é isso? Aqueles crimes que são praticados sem violência. Por quê? Porque um dos vetores do princípio da insignificância é reduzir o grau de reprovabilidade da conduta. É por isso que eu não posso aplicar o princípio da insignificância num delito de roubo. Por quê? Porque ali eu tenho a violência ou grave ameaça como elementares. A conduta é muito mais reprovável daquele que furta sem ameaçar e sem se utilizar da violência. Né? Sem ameaçar e sem se utilizar da violência, eu tenho um furto. Por isso que é possível a aplicação do princípio da insignificância no furto. Tá. Aí navega na sua cabeça os crimes patrimoniais. Aí vem perguntando na sua prova se é possível a aplicação do princípio da insignificância em sede de lesão corporal. Aí você, não é possível. O princípio da insignificância, muito embora você tenha uma incidência maior nos crimes patrimoniais, é possível a aplicação do princípio da insignificância, por exemplo, em sede de lesão corporal. Mas eu chamo a sua atenção. Desde que essa lesão corporal não tenha sido praticada, né, num contexto de violência doméstica, inclusive você tem súmula do STJ com essa pegada. Tá? É possível a aplicação do princípio da insignificância quando se trata de lesão corporal? Sim. Tá? Agora, desde que essa lesão corporal não tenha ocorrido no âmbito de violência doméstica. E aí você tem súmula do STJ, inclusive, nesse sentido. Comigo na tela. Comigo na tela porque o princípio da insignificância tem natureza jurídica de causa supralegal, de exclusão da tipicidade. Há uma exclusão da tipicidade material. Aqui, a tipicidade ela pode ser formal, eu tenho a tipicidade formal e tenho a tipicidade material. Né? A tipicidade formal, descrito no tipo. Né? Quando é que eu tenho uma tipicidade material? Aquela conduta ela tem que ter uma lesividade, aquele bem. Né? Eu tenho que ter aí uma lesividade, né, materialmente falando. Tem que ser significativa. Deu para entender? Aquela lesão bem jurídica tem que ser uma lesão significativa. Né? Uma lesão insignificativa, olha, insignificante. Deu para entender? Bacana, aqui na tela. Aqui na tela, porque o STF estabeleceu os requisitos objetivos. Quais são? Da insignificância, né? O princípio da insignificância. A mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprobabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Isso é importante aqui comigo na tela. Comigo na tela porque não basta que o valor do bem seja ínfimo. Então, se eu tenho um policial, né, eu tenho um policial, por exemplo, que entra num determinado estabelecimento, um mercado, e furta apenas um bombom, será que vai ser possível a aplicação do princípio da insignificância? Não, porque eu não posso considerar só o valor do bem. Por quê, professor? Um policial que entra num supermercado, né, para subtrair um bombom, essa conduta ela é altamente reprovável, considerando o cargo que ele exerce. É diferente se eu tenho um morador de rua, né, que entra num supermercado, por exemplo, para furtar um barbeador. Né? Então, veja, aí é diferente. Ou furtar até mesmo um bombom. Não é isso? Aí é diferente. Porque, nesse caso, há a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Porque essa conduta ela não é totalmente reprovável. Beleza? Tranquilo? Ou melhor dizendo, essa conduta, o grau de reprovabilidade dela não é um grau de reprovabilidade alto. Beleza? Importante. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque, além desses requisitos objetivos aqui, eu tenho a doutrina que estabelece requisitos subjetivos. Para a doutrina, além dos requisitos objetivos do STF, eu tenho também que considerar as condições pessoais da vítima e o valor sentimental. Então, aquele agente comigo aqui é aquele agente, por exemplo, que vai subtrair a casa de uma determinada pessoa, né? Subtrair o salário de uma determinada pessoa, mas, poxa, aquela pessoa ganha tão pouco. Por mais ínfimo que seja o valor que foi subtraído, não será possível a aplicação do princípio da insignificância, porque as condições pessoais da vítima. Né? Veja, furtou, o valor é ínfimo sim, mas foi de uma vítima pobre. Né? Uma vítima que ganha bem pouquinho. Deu para entender? Primeiro. E a segunda é o valor sentimental. Furtou um determinado anel. Aquele anel nem é de ouro. Beleza? Tá, mas foi dado, esse anel foi dado de presente pelo pai da vítima. Né? Tem um valor sentimental. Então, a doutrina entende que nesse caso não seria possível a aplicação do princípio da insignificância. Se o CF cobrar na sua prova, ele vai cobrar os requisitos do STF.
né, que são aqueles 4 lá, os requisitos objetivos. Dificilmente vai entrar na esfera dos requisitos subjetivos, que esses requisitos subjetivos foram construídos aí pela doutrina. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, ainda falando acerca do princípio da insignificância, fica esperto. Princípio da insignificância versus furto privilegiado. Olha, muito embora o furto privilegiado, né, eu tenha lá que considerar o pequeno valor da coisa furtada, a primariedade do agente, eu tenho que dizer para você que o furto privilegiado, eu não tenho incidência de princípio da insignificância aqui não. Por quê? Porque continua sendo furto. Eu tenho incidência de uma causa de diminuição, que vai considerar, claro, um valor, né, o pequeno valor do bem. E a gente vai tratar disso lá quando tratar de furto, tá? Mas aqui, quando eu trato de furto privilegiado, eu tenho tipicidade material, formal ou material, só tem uma causa de diminuição. Princípio da insignificância versus estado de necessidade. Fica esperto. O furto famélico, né, que caracteriza o estado de necessidade, aqui eu não tenho aplicação de princípio da insignificância, não. Não, eu tenho exclusão de licitude. O fato continua sendo típico. Deu para entender? Princípio da insignificância versus crimes contra a administração pública. Eu vou chamar a sua atenção. Eu tenho a súmula do STJ, entendendo que não é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. STJ com essa pegada. No outro giro, para o STF, há possibilidade da aplicação do princípio da insignificância em face dos crimes contra a administração pública. Eu tenho precedente do STF, entendendo que há possibilidade da aplicação do princípio da insignificância em face dos crimes contra a administração pública. Beleza? Tranquilo. Agora eu vou chamar a sua atenção. Eu vou chamar a sua atenção porque quando se trata de descaminho, tanto o STF como o STJ entendem que é possível a aplicação do princípio da insignificância. Muito embora o descaminho esteja lá no bojo dos crimes praticados contra a administração pública, para o STJ e para o STF será possível a aplicação do princípio da insignificância. E fica esperto ainda, o princípio da insignificância é chamado aí de bagatela, né? Infração bagatelar. Não é isso? Princípio da bagatela. Aqui comigo. Princípio da insignificância. Bagatela. Eu vou chamar essa bagatela de bagatela própria. Bagatela própria, retirada da tipicidade material. O fato se torna típico. Agora, fica ligado. Eu tenho uma outra bagatela, que eu vou chamar de bagatela imprópria. Cuidado, cuidado. Bagatela imprópria, a visão é outra. Como assim, professor? Bagatela própria, exclusão, tipicidade material. O fato se torna atípico. Na bagatela imprópria, eu considero a desnecessidade da aplicação da pena. O fato continua sendo típico, antijurídico, o agente é culpável, mas o juiz entende que não há mais necessidade de aplicação da pena. A pena não vai atingir as suas funções, né, de prevenção. Deu para entender? Como assim, professor? Vou te dar um exemplo. Aplicação do princípio da bagatela imprópria lá no Mato Grosso. O agente praticou um delito de roubo. Olha, a violência mas olha, a bagatela imprópria não se prende aos requisitos da bagatela própria. A imprópria não. Então, STF, mínima reprovidade, não interessa. Eu estou aqui de bagatela imprópria. Bagatela imprópria, delito de roubo. O agente praticou roubo. Então, conduto, fato típico, antilícito, com o agente culpável. Durante a instrução processual, ele devolveu o que ele tinha roubado. Ele entrou, começou a realizar um tratamento numa determinada clínica. E o juiz, na hora de aplicar a pena, o juiz foi lá no 59. Vem comigo no 59. Olha só o que menciona. Na hora da aplicação da pena, o juiz, atendendo a culpabilidades, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para reprovação e prevenção do crime, aí vem as penas aplicáveis dentro das combinadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites. Aqui, o importante aqui, ó. A bagatela imprópria está aqui. Professor, conforme seja necessário. Ou seja, eu só aplico a pena se for necessário. Então aqui comigo, o juiz na hora de aplicar a pena entendeu o seguinte, olha, mas ele devolveu o veículo, olha, ele praticava crimes, né, para sustentar o vício, mas veja, ele agora está numa clínica, inclusive ele agora se recuperou. Vou aplicar a bagatela imprópria. Desnecessidade de aplicação da pena. Porque o 59 menciona, eu só vou aplicar a pena se for necessário. Se a pena for necessária. Ora, então eu posso, aqui comigo, eu posso deixar de aplicar a pena.
59 menciona. Eu vou fundamentar. É a chamada bagatela imprópria. Bagatela imprópria não tem nada a ver com tipicidade material. Bagatela imprópria não tem nada a ver com excludente de licitude. Bagatela imprópria não tem nada a ver com culpabilidade. Bagatela imprópria tem a ver com a necessidade ou não da aplicação da pena. Isso que é a chamada bagatela imprópria. Professor, e aí essa chamada bagatela imprópria? Comigo aqui. Tanto o STF como o STJ não admitem a denominada bagatela imprópria. Há uma repulsa a essa chamada bagatela imprópria. Beleza? Por quê? Porque pode ocorrer uma banalização. O critério é muito subjetivo. Ah, não, traficou, mas agora tá. O cara tá, veja, tá na igreja, fez um tratamento, vou deixar de aplicar a pena. Beleza? Então essa é a diferença entre bagatela própria e bagatela imprópria. Bagatela própria, exclusão de tipicidade material. Bagatela imprópria, trabalha lá com a necessidade ou não de aplicação da pena, com fundamento no artigo 59. Joguei duro com você. Beleza? Comigo aqui na tela. Comigo na tela, porque antes mesmo de ir para a questão de número 8, já que eu estou jogando duro demais com você, eu vou dar um intervalinho, beleza? E a gente se vê no próximo bloco.